Conta-se que, certa vez, um rei resolveu visitar Farid, um notável místico sufi. O rei lhe havia trazido como presente uma linda tesoura de ouro, ornamentada de diamantes, muito valiosa, muito rara, algo único. O rei tocou os pés de Farid em sinal de respeito e admiração e lhe deu a tesoura. Farid pegou a tesoura, olhou e devolveu ao rei, dizendo: Senhor, muito, muito obrigado pelo presente que me trouxe. É um lindo objeto, mas completamente inútil para mim. Será melhor se puder me dar uma agulha. Tesoura eu não necessito, apenas uma agulha é o suficiente. O rei não entendeu, por isso disse: Não compreendo, se você necessita de uma agulha, necessita também de uma tesoura. O mestre respondeu: Tesouras cortam as coisas em pedaços, a agulha une. Eu ensino o amor, unindo as coisas, e ensino a comunhão entre as pessoas. Tesouras são inúteis, cortam, separam. Da próxima vez que vier, Senhor, apenas uma agulha será suficiente. Então, este é o espírito deste canal. Usar as mídias sociais para ser agulha e não tesoura. Unir as pessoas para ter conversas mais significativas. A agulha nada faz se não estiver com a linha atrelada a ela. E nossa linha é realmente as palavras dos nossos queridos palestrantes, que todas sextas-feiras trazem seus ensinamentos para conectar nossos pensamentos, por vezes ainda segmentados, separados dos pensamentos dos outros, e às vezes soltos dentro de nós mesmos. Uma outra pérola do Dervish Rumi, ou Rumi, reforça ainda mais esse espírito de unidade. Ainda que faças uma centena de nós, a corda continuará sendo uma só. Por isso estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo Fouad Sherzadeh, para nos ajudar a desatar alguns desses nós e compartilhar a sabedoria da agulha. Nascido no Irã, veio ao Brasil em abril de 1960 com os pais, ambos barrais, porém um de ascendência muçulmana e o outro judaica. Cresceu no Brasil e trabalha há 40 anos com os japoneses, vivendo assim num ambiente cultural de cidadania mundial. É casado, tem 2 filhos e 3 netos. Estuda as escrituras sagradas das grandes religiões, buscando soluções e respostas para os problemas da humanidade. Quando eu perguntei à minha querida amiga Giti se ele poderia fazer um vídeo de chamado para a nossa palestra de hoje, ela disse: Vou tentar, pois ele é um empresário e um homem muito ocupado. Então, desde já, vocês já sabem que ele também é empresário e bastante ocupado. Então, a gente agradece por ele ter aceitado o nosso convite e nos presentear hoje com essa palestra maravilhosa, apresentando o tema da crítica ao engajamento construtivo, papel do indivíduo, comunidade e instituições. Teremos no final um breve espaço para perguntas e vocês podem escrevê-las no chat. Fouad, é com você. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Dona Guite, pela oportunidade. Não sou tão ocupado assim, não. É que a vida é corrida demais e a gente acaba, talvez, ficando muito em live. Eu passo a semana inteira, praticamente, em reunião em live, talvez por isso tenha um pouco esse sentimento. Mas eu tenho uma grata alegria, grata satisfação de estar aqui com vocês hoje. E não sei se vai ser uma palestra, mas eu espero que seja mais uma roda de conversa. Eu vou colocar as ideias no início e, através do chat e de outros instrumentos que a gente tem, a gente realmente poder conversar um pouco mais. Esse tema do protagonismo, desculpa, do ativismo ao protagonismo é algo que eu tenho estudado e pensado há muito tempo, porque ser ativista virou uma coisa muito fácil nos dias de hoje. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu não sei se vocês viram, tinha uma entrevista do Amir Klink numa dessas revistas nacionais, e o Amir Klink, para mim, sempre foi... Eu até comentei com o amigo João, que está aqui hoje, para mim ele sempre foi meio maluco, porque é um cara atravessado de barco,
a remo o Atlântico Sul sem muito outro recurso, ele realmente tem que ser uma pessoa obstinada. E a entrevista contava um pouco a vida dele, e perguntavam por que então ele não era tão assim dedicado em algumas causas, porque hoje todo mundo tem uma causa, tem um objetivo, tem uma meta a tocar. E ele dizia, porque hoje ficou muito fácil defender uma causa. Você pega, abre a internet, ou você responde o que alguém opinou, ou você fala de alguma coisa, o motivo tem a toda hora, e acaba se polarizando e dividindo, e você vai defendendo a tua causa, mas ninguém, na verdade, está construindo algo diferente. E a fé Bahá'í traz instrumentos tão fortes de construção de um mundo que eu acho que nem nós Bahá'ís conhecemos eles plenamente. Então, nós precisamos vivenciá-los e trabalhar com esses instrumentos por alguns bons anos até aprendermos tudo o que está escondido dentro deles, todo o potencial. Se tornar protagonismo é o jeito de mudar a sociedade. A sociedade é baseada em indivíduos, em comunidade e instituição. Esses são os três pilares da sociedade. São os protagonistas do mundo em que a gente vive. Então, como esses três pilares se tornam com um objetivo único, trabalhar em conjunto? Interessante que há milênios, né? Há milênios, a oração do Pai Nosso, há 2 milênios, pede a vinda do reino de Deus na Terra. E o entendimento do que é o reino de Deus na Terra varia muito entre as pessoas, né? Uns acham que é trazer as características do reino de Deus para cá, quer dizer, ter uma vida boa, ter a minha salvação pessoal, ter a minha condição, porque eu sou um filho de Deus ou uma filha de Deus. Outros já acham que é acabar com as coisas ruins que tem nesse mundo após hecatombes e calamidades grandes. Eu consigo compartilhar a tela, por favor? Se eu tiver esse poder, eu queria lhes mostrar alguns slides pequenos. Só um minutinho, querido. Você precisa me dar um poder de compartilhamento, né? Pronto. Tá, eu preciso só voltar na tela. Um segundinho. Uma das características da idade e que diminui o nosso engajamento é que às vezes precisa de óculos, né? Para tudo que a gente está usando. Aqui, share screen, perfeito. Vocês estão vendo minha tela agora, né? Sim. Então, nós estávamos falando então da crítica a esse engajamento construtivo, e eu comentava sobre a oração do Pai Nosso. E por anos todo mundo esperava a vinda do reino de Deus. E aqui 2 modos que o pessoal esperava. Essa é a pintura famosa da Capela Sistina, de Michelangelo, que mostra o dia do juízo final. Então, a vinda do reino de Deus era o dia do juízo, era o dia do julgamento, que alguns seriam levados para o céu e muita gente seria levada para o inferno, para as profundezas. Estava na mão do homem ter uma vida piedosa, uma vida de serviço, uma vida de obediência, na época diziam a igreja e assim por diante, para ele ter garantido o seu lugar no céu, às vezes com alguma contribuição até monetária especial. Senão ele seria carregado para o inferno. Mas era um dia de julgamento, era um dia de juízo. Isso tem forte na civilização cristã, exemplificada na principal capela do Vaticano, como também o conceito do dia do juízo, do julgamento, aparece em outras grandes religiões, que nem o Islã. Já mais recentemente, no século XIX, tinha o conceito do advento, que, na verdade, ligado à segunda vinda de Cristo, o reino de Deus seria implantado na Terra, alguns poucos aí sobreviveriam, aqueles que eram fiéis, etc., teriam esse reino de Deus, e aí o mundo seria outro mundo nessa terra. Mas seria um ato de Deus. Não seria um ato dos homens.
Agora, o que a gente viu depois foi que, gradativamente, a humanidade foi se afastando desses dois conceitos, a grande maioria da humanidade, porque começou a olhar que tinha independência, que tinha ideias próprias. E a internet começou a virar um instrumento de conexão das pessoas, mas da difusão das suas ideias. E aí o ativismo foi aumentando, aumentando. Esse é o exemplo de um livro recente que eu vi aí de uma jornalista falando de fake news e etc. E diz que a internet, que nasceu como instrumento de unidade, de repente, que é a base desse ativismo, de repente virou uma máquina de ódio. E por que isso acontece? Só para a gente ter uma visão assim bem simples. Tem um grupo no Brasil chamado Despolarize. Eu não sei se os amigos já tiveram a oportunidade de visitá-los, mas ele tem bem conceitos próximos à nossa ideia Bahá'í de que o conceito de unidade é o conceito de aproximação das pessoas, que nós, na verdade, somos um grupo só, um mundo só. E esse conceito de polarização, em qualquer ângulo, seja ele racial, político, econômico, de qualquer grupo, ele é só para manipular os interesses das pessoas. Então, ele diz, por que não funciona as redes sociais? E em vez das redes sociais integrarem, que deveria ser o objetivo dela, cada vez mais polarizam. Então, ele comenta o seguinte, né? Que não é simples manter um bom diálogo nas redes, porque a parte da comunicação depende de elementos não verbais, gestos, tom de voz e expressão. E nas redes a gente só capta uma parte do que as pessoas estão comunicando. Esse é o primeiro fato. O segundo é, já que a gente capta uma parte, a gente complementa com o que a gente tem. É o nosso jeito de pensar, é o nosso jeito de ver, é os paradigmas ou conceitos que a gente tem sobre os outros. Normalmente, a gente faz isso de uma forma que não é boa. Normalmente é a pior, porque a gente acha que está certo, os outros não estão, e a partir daí, como a gente esconde o tom, não enxerga os rostos e não tem conexão com as pessoas, cada vez mais polariza. E, para complicar, a vida cada vez mais está corrida, né? A gente tem pressa no dia a dia, a gente acha que tem solução e receita pronta, que o nosso modelo é um modelo correto, e a gente não tem uma comunicação que seja cuidadosa e construtiva. Em vez de ouvir aquele velho e sábio conselho, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, deveríamos estar ouvindo o dobro do que falando, a gente quer rapidamente resolver os problemas e, normalmente, achamos que a solução é a nossa solução de como resolver esses problemas. E aí, a situação vira mais difícil. Em vez de a gente ter processos que mudem o mundo, a gente vem com soluções que são do tipo miraculosas. A gente quer que um evento, uma ação, um modelo, uma ideia que eu tenho resolva a situação. Esse escritor francês, Anatole France, eu fui ver que ele era um dos caras, uma das pessoas mais descrentes que existiam no século XIX. Por coincidência, ele nasceu em abril de 1844, mas esse descrédito que ele tinha, né, é porque ele tinha muita dúvida do que as pessoas tocam. E acho que essa frase dele resume muita coisa do que a gente pensa hoje. Ele diz que toda ideia falsa é perigosa. Crê-se que os sonhadores não fazem mal, é engano, pois fazem-no e muito. Parecem aparentemente inofensivas as ideias, as utopias aparentemente inofensivas, exercem uma ação nociva. E aí elas tendem a inspirar o nojo da realidade. Se a gente parar para ver, nós estamos em período de eleições, em vários lugares do mundo, né? E as promessas, as ideias, essas utopias, né, que parecem falsas,
que parecem verdadeiras ou desejosas do povo que aconteçam, mas que na sua origem são falsas, elas realmente têm a capacidade de cada vez mais dividir, cada vez mais polarizar. E o resultado final é interessante, ele diz que é o nojo da realidade. Então, esse ceticismo que Anatole France coloca para a gente faz nos pensar que se a mais amada de todas as coisas é a justiça, e a justiça é descobrir a diferença entre a verdade e a falsidade, mas não são apresentadas tantas ideias falsas, como é que a gente pode ter justiça? Como é que a gente pode ter entendimento do que é a realidade? Então, tendo esses pontos de partida, eu queria um pouquinho a gente conversar sobre como, de que forma a gente pode gerar desse mundo árido. Eu tinha mais um slide que eu acabei esquecendo, que era para mostrar para vocês, mas desse mundo árido, criar essa visão de mundo unido. Como é que esse reino de Deus pode ser estabelecido com ações nossas? Como é que, ao invés de ficar simplesmente num ativismo dizendo estão cortando árvores, estão matando as pessoas, estão... Quer dizer, todos os problemas. Nós não temos hospital, nós não temos saúde, nós não temos, ou agimos errado, para esse mundo que é o reino de Deus, aqui representado nesse jardim e nessas flores. Como é que a gente chega lá? E como é que se estabelece isso? Eu não compartilhei o jardim, né? Eu falei do jardim sem compartilhar. Era essa imagem que eu queria dizer. Como é que dessa visão árida do mundo, que é muito fácil ser ativista e atacar, se constrói essa visão unificada e bela que traga paz e tranquilidade para as pessoas. Então, eu queria, então, nessa linha, compartilhar algumas ideias com vocês e ver como se faz isso. E um dos exemplos dados pela fé, inclusive por um escritor Bahá'í famoso, o Sayyid Ibn Arzadeh, é a história do ovo galado, né? Depois que o ovo é fecundado pelo galo, ele começa, durante o período de um ciclo, creio que de 21 dias, né? A se transformar naquilo que depois vai nascer uma avezinha, um pintinho de lá. Mas se esse ovo é quebrado durante o processo, se pudesse ser e a gente olhasse, estaria vendo um processo de desintegração forte acontecendo e com dificuldade reconhecendo o processo de integração e construção. Esse processo começa devagar, vai ganhando impulso, mas está na mão de todos nós vermos como essa mudança anda. Então, algumas características desse processo. Para a construção gerar mudança, ela precisa de uma atitude não apenas individual, mas em grupo. A fé Bahá'í é a primeira religião do mundo a dizer que não busca a salvação individual, mas a salvação coletiva. Então, ela tem muito a ver com a ação em grupo. A gente fala muito em espiritualidade, em melhora de comportamento nosso, de ações, de valores, etc., mas muito centrado em indivíduo. Poucas coisas se falam no mundo atual que mexam com a coletividade. Nós vamos ver que a fé tem muita coisa para ajudar nisso. Porque no mundo onde interesse comanda tudo, onde países não têm amigos, só interesses, fica difícil ter uma situação de unidade realmente. E a gente vê isso em vários níveis. Vê no nível individualista, numa das profissões que deveria gerar mais unidade e integração é a saúde, né? Eu não sei se os amigos já repararam, já tiveram uma situação nas suas vidas. Eu tive uma relativa ao meu sogro uma vez que ficou doente dentro do hospital. E o corporativismo, por exemplo, que existe entre os médicos e os profissionais de saúde, que eu estou tratando com um, é muito difícil ele aceitar que você procure uma segunda ou terceira opinião, que consulte outra pessoa, que busque a verdade pela soma conjunta. E esse corporativismo tem várias profissões. Então,
cada vez mais parece que o individualismo do eu sei e eu comando vai resolver ao invés de eu nada sei e preciso procurar. O pessoal fala muito em inteligência artificial. Mas o que é inteligência artificial? No fundo, é uma inteligência programada, é um algoritmo, né? Para os técnicos falam isso, é um algoritmo desenhado pelos técnicos da área que tem até a capacidade de aprender à medida que ele repete as coisas, mas ele tem a característica de dizer, você gosta de ver tal tema na TV ou tal tema na internet, ele acaba te mostrando cada vez mais aquele tema e você acha que o mundo é daquele jeito. Acho que vários amigos devem ter visto esse vídeo recente do Dilema das Redes, cuja base é dizer como ele manipula a informação para ser a informação que você gostaria de ouvir, para você se sentir que você está certo no universo. Mas se eu estou ouvindo aquilo que eu gosto de ouvir, e os outros ouvem coisas diferentes, o mundo não vai cada vez mais polarizar, o mundo não vai cada vez mais se desintegrar, se separar. É o que está acontecendo, né? É só olhar para o lado, a gente vê como esses segmentos, a segmentação, né? Só tem aumentado e tocando. E aqui leva a isso. Leva a mais competição, leva a mais cada um tentando defender o seu interesse, ao invés de cooperar, porque a cooperação tem uma coisa básica, que é a confiança, é acreditar, é ter fé em algo que vai mudar tua vida, ao teu redor, o coletivo e o mundo. E criar confiança no mundo em que você só tem ataque, está competindo, está correndo por vários e vários motivos, só faz com que a gente se sinta mais alijado. E aí o ativismo aumenta, porque o ativismo é voltado à defesa da minha ideia, do meu conceito, dos pontos que eu acredito, de que forma eu vou tocar e ver. O maior cientista do século passado, acho que todo mundo concorda, que é Albert Einstein. E Albert Einstein dizia que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, que a eletricidade ou a energia nuclear. É a vontade. É o desejo de fazer algo. Isso vale mais do que qualquer outra coisa física. Agora, se esse desejo não tiver uma orientação espiritual forte, que é a base daquilo que ele cria confiança, ele cria integração, essa vontade fica dispersa. Então, essa vontade precisa ser alinhada. De novo, é uma das leis da física, né? Dentro do magnetismo, eletromagnetismo, você alinha os polos de tal forma que você tem uma direção e você é atraído para aquele que é teu objetivo. Então, como é que alinhamos a vontade da humanidade? Como é que alinhamos esses três protagonistas da sociedade? O indivíduo, a comunidade e as instituições com um objetivo único. Como é que fazemos com que se construa essa nova sociedade? O tema daria para falar por muito tempo, mas realmente eu quero que seja uma conversa com as perguntas que venham depois. Mas eu diria que nas três etapas. No indivíduo, nós temos que torná-lo protagonista mesmo. Nós temos que fazer com que todo indivíduo tenha a capacidade de análise, de avaliar as coisas, decidir em cima de valores morais e espirituais. Nós temos que fazer com que cada indivíduo sinta que ele é dono do seu futuro e do futuro coletivo da humanidade. Mas ele não é um indivíduo isolado. E aí entra o conceito de comunidade, onde eu tenho que ver os outros como parte de mim mesmo. Esse conceito da fé Bahá'í de unicidade da humanidade, exemplificado através do corpo humano, onde os diversos órgãos se complementam, se ajudam, trazem informação no sistema nervoso, trazem capacidade motora no sistema de movimentação, os órgãos se complementam de forma harmônica,
é o exemplo que Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, dá para toda a humanidade. E não dá para conceber um corpo onde todos não estejam integrados com um objetivo único. Aquele corpo que não tem o objetivo único, não tem essa visão única de ser uma coisa só, ele não vai, todos nós sabemos, ele não vai progredir, não vai evoluir e vai limitar a capacidade da alma que está naquele corpo de se mover nesse mundo físico. Da mesma forma, se nós não entendermos que a humanidade é uma só, né? Que é a unicidade da humanidade, a gente não consegue evoluir. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo e dava aula de treinamento, e ele sempre usava, também, depois nós falamos sobre o corpo humano e essa história da unicidade, ele usava isso no treinamento do pessoal da fábrica, né? dos operadores, cada um dizendo, a minha função é mais importante do que a tua, etc., para tocar, e ele dizia que os órgãos do ser humano todos se uniram, né? Para fazer uma votação e ver quem era o mais importante. O cérebro diz que sou eu, porque eu comando tudo, o coração dizia ele que bombeia tudo, os pulmões porque eu trago ar. Aí chegou no fim, o ânus, né? Que era a coisa mais esquecida, né? Falou, eu sou mais importante. Por quê? De jeito nenhum, você não tem nada, por você só passa sujeira, só passa problema. Eu falei, então tá bom, vou parar de trabalhar. Vou parar de trabalhar. Então, é isso aí. Tirando a brincadeira, o corpo humano é um só, e todo ele tem que trabalhar de forma integrada. E, por fim, as instituições. Aquelas que deveriam dar ordem, deveriam dar orientação para a humanidade, de tal forma que sejam um guia para as suas ações, elas têm que ter um processo que tome decisão não baseada no interesse ou na opinião do indivíduo, mas que busque a verdade. E o processo de consulta Bahá'í, que parte das pessoas se unirem, volverem-se a Deus, escutarem em cima de fatos e não de sentimentos, que muitas vezes a gente gosta de relatar as coisas do jeito que a gente sente, mas a consulta tem muitos valores colocados em cima de fatos, de buscar a verdade. Não ter candidatos é outra característica das instituições Bahá'ís, de um processo de eleição sem candidatos. É uma coisa muito estranha para os políticos de hoje, mas que acaba, no fim, gerando impessoalidade. Se a gente vê a história humana das instituições, pegando religiosas ou seculares, né? A gente vai falar dos papas e vai falar tal papa em seu período fez isso, tal outro fez aquilo, tal rei no seu reino gerou isso, conquistou tal coisa, ganhou tal guerra e assim por diante, mas é de novo centrado no indivíduo. A gente vai ver no processo Bahá'í que as instituições são focadas são extremamente impessoais. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho da história da fé Bahá'í e esse processo de crescimento das instituições. Nós vamos ver que o processo que Bahá'u'lláh deixou, através do seu convênio, da aliança que ele fez com seus seguidores, e, de certa forma, com a humanidade como um todo, ele criou um processo de instituições que se desenvolveram a tal ponto de serem impessoais. Os membros não se confundem com a instituição. As instituições per si, historicamente, são uma só. Nós não temos uma nova Assembleia Local, nós não temos uma nova Assembleia Nacional, nós não temos uma nova Casa de Justiça, que são os órgãos nossos a nível local, nacional e internacional. Nós temos nova composição desses membros. Mas a qualquer momento que a gente se referir a uma mensagem da Casa Universal de Justiça, é a mesma Casa Universal de Justiça. Ao longo dos anos, ao longo dessas mais de 5 décadas que ela existe. Bahá'u'lláh, então, como é que é esse espírito da Constituição e como é que é esse sistema? Bahá'u'lláh tem uma frase que acho que resume bem essa visão, né? Onde ele diz que o equilíbrio do mundo foi alterado
através da influência vibrante desta nova e mais grandiosa ordem mundial. A vida regulada do gênero humano foi revolucionada por meio desse sistema único, maravilhoso, cujo igual jamais foi testemunhado por olhos mortais. O sistema que Bahá'u'lláh trouxe, a ordem mundial que ele trouxe, não pode ser comparada com nenhum dos sistemas atuais. Seja democracia, seja oligarquia, seja autocracia, né? Ou mesmo o que se chamou de teocracia, que era o governo da religião no passado, nunca foi o verdadeiro governo com base espiritual religiosa. O sistema que Bahá'u'lláh trouxe é único e ele vai revolucionar essa história. Ele vai ser estabelecido gradativamente. Agora, no início, na verdade, em janeiro de 1922, nós vamos estar celebrando a leitura do centenário da leitura pela primeira vez, do centenário da leitura pela primeira vez da Última Vontade e Testamento de Abdu'l-Bahá, que é um instrumento através do qual, pelos escritos bahais, essa ordem administrativa vai ser construída. E uma carta escrita pelo guardião da fé, que foi a última personalidade de liderança única da fé, Bahá'í, que faleceu em 1957, ele dizia que o conteúdo da última vontade do mestre está muito longe de ser compreendido pela atual geração. É necessário pelo menos um século, de real trabalho antes que os tesouros de sabedoria ocultos nele possam ser revelados. É necessário pelo menos um século. Nós estamos chegando no final desse século. É tanta coisa que aconteceu nesse período que gerou essa impessoalidade das instituições, que gerou um conhecimento do poder de unidade que está atrás deles, de guia que pode ser criado, da capacidade sendo desenvolvida em indivíduos, na comunidade e nas instituições, que agora a gente está vendo. Tanto que o Centro Mundial Bahá'í vai estar fazendo um evento, além do evento da última vontade, do centenário do falecimento, de Abdu'l-Bahá, em novembro próximo de 1921, vai estar fazendo um evento para a celebração da primeira leitura, há 100 anos atrás, dessa última vontade do testamento. Foi esse instrumento que permitiu a construção daquilo que nós chamamos de idade formativa Bahá'í, de idade formativa da fé Bahá'í. O ciclo Bahá'í haverá de durar não menos do que 500 mil anos. 5.000 séculos. É impensável, né? Para todos nós. Lembrando que o ciclo anterior, que foi o ciclo da profecia, foi de 6.000 anos, aproximadamente. A era Bahá'í, que compreende as dispensações do Bab e de Bahá'u'lláh, não tem data fixa para terminar. Só sabemos que vai durar pelo menos, a dispensação de Bahá'u'lláh, pelo menos 1.000 anos. Se ela vai ser mais rápida ou mais lenta, talvez depende desse período aqui, né? Da idade formativa. Nós tivemos um período da idade heróica, que envolveu a dispensação do Bab, o arauto da fé Bahá'í, o período do ministério de Bahá'u'lláh e o ministério de Abdu'l-Bahá. E até foi um pouquinho mais para frente, como uma figura desse ministério na irmã de Abdu'l-Bahá. Mas como idade heróica mesmo, primitiva, apostólica, 1921 é considerado a data em que se encerra. E a partir dessa idade formativa de 21, nós temos uma idade de transição ou de ferro, onde os instrumentos liberados pela última vontade começaram gradativamente, a última vontade do testamento de Abdu'l-Bahá, começaram gradativamente a ser implantados no mundo. E o guardião da fé, Bahá'í, Shoghi Effendi, dividiu em épocas isso. Era uma primeira época,
depois uma segunda, uma terceira, a quarta, a gente está vivendo na quinta. O tempo não permite entrar nesses detalhes, mas ela vai gradativamente estabelecendo o desenvolvimento desses três protagonistas, do indivíduo, da comunidade e das instituições. A característica da quinta época, ela é muito forte no processo que os Baha'is chamam no processo de instituto, em que se coloca a capacidade do desenvolvimento e protagonismo em cima de todo indivíduo Baha'i, passando por esse processo de educação. Ela teve etapas anteriores nessa evolução do plano, né, em que ela foi desenvolvendo capacidades dos planos serem a nível nacional, a nível regional, e agora até a nível de agrupamento, para poder tocar. Essa idade de ferro vai durar por talvez centenas de anos e vai ver dentro dela uma paz menor sendo construída gradativamente. Uma primeira etapa dessa paz menor é o fim das guerras. Provavelmente essa etapa está na mão dos governos do mundo. Mas as próximas etapas da paz menor, de consolidação dessa comunidade, até chegar à Idade Áurea, os Baha'is vão ter papéis preponderantes na medida em que executam as funções ou aquilo que está dentro do princípio que Abdu'l-Bahá e Shaykh Effendi esclareceram dentro dessa ordem administrativa. Indivíduos, comunidades e instituições, passo a passo, vão estar construindo esse novo mundo. Eu gosto muito dessa comparação dessas duas fotos. São duas fotos de eleições da primeira vez que a Casa Universal de Justiça foi eleita, em 1963, por 56 Assembleias Nacionais, representantes de 56 Assembleias Nacionais que se reuniram em Haifa, Israel, naquela época na escadaria dos arquivos Baha'is, que era o único edifício do arco que estava pronto. E essa conferência que aconteceu agora em 2018, né? A última conferência, não, Convenção Internacional Baha'i, onde Baha'is de 180 Assembleias Nacionais elegeram a atual composição da Assembleia Nacional. Se olhar em detalhe essa figura, vocês vão ver muita gente com vestimentas diferentes, e uma característica dessa última convenção foi ter representantes até de países que tinham dificuldade de ir para Israel, países árabes, etc. Agora parece estar abrindo, né? De novo, alguns deles se aproximando para ir lá. Mas a integração dessa população do mundo. Essa comunidade internacional Baha'i não é um sonho, não é uma quimera de futuro. Já é presente. Ela é uma parcela pequena da humanidade. É um percentual ainda pequeno de pessoas, mas que é suficiente para mostrar a viabilidade dessa nova ordem mundial. E é aquele refúgio, talvez último refúgio, que a humanidade vai ter quando vê que aquele processo de desintegração cada vez está fazendo ela abandonar ideias e conceitos anteriores para mudar para uma comunidade unida, sólida e diferente nesse sistema único que Baha'u'lláh vem trazer. Bem, amigos, acho que eu falei um bocado. Minha ideia é realmente ser uma roda de conversa. Então, acho que tem aqui gente muito boa também para trazer outros pontos, complementá-los e a gente trocar algumas ideias em si. Tem alguma coisa no chat? Tem um comentário do querido Cyrus com uma pergunta. Inicialmente, queremos agradecer essa maravilhosa explicação, trazer para a gente todos esses esclarecimentos. O Cyrus coloca assim: querido Fuad, muito boa a abordagem da sua palestra. Obrigado por compartilhar conosco seu conhecimento.
autor clássico no direito chamado Roberto Lira Filho, conhecido pelo apelido de Príncipe dos Promotores, que diz que o direito não é algo pronto e acabado, é algo em uma eterna construção. O direito é algo em constante mudança. A sociedade encontra-se em um mesmo padrão de eterna construção. Nesta situação de obras constantes, como se insere a religião no processo de integração e desintegração? Vamos ver se eu entendi bem o ponto que você está querendo levantar, Cils. Mas a religião é uma só, né, na visão Bahá'í. Se a religião é uma só, então ela é um processo único dentro dela. Ela tem ciclos dentro dela, como a natureza tem ciclos, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, as religiões até agora passaram por esses ciclos porque eram parte de um padrão que o Criador colocou na humanidade, de um processo de desenvolvimento. Senão a gente teria aquele reino de Deus realmente descendo dos céus e se implantando e colocando no mundo. Não era essa a vontade divina. A vontade divina, o amor que o Criador tem por sua criação, é que a criação seja protagonista. Então, ela seja executora e construtora desse reino de Deus. Então, na religião, você tem essa visão de continuidade. Os homens é que separaram isso. A gente costuma falar na Fé Bahá'í que as diversas religiões são capítulos do mesmo livro, que foi se dividindo geograficamente por causa das limitações que a humanidade tinha, né? Em regiões diferentes, em épocas diferentes. Hoje, finalmente, nesses últimos... Eu diria que desde 1995, 96, né? Que a internet tornou possível a comunicação instantânea. Nós já tínhamos comunicação, talvez por 100 anos, devido à telefonia, telégrafo e outros serviços, mas a comunicação instantânea se torna possível no finalzinho do século XX para esse século XXI. Então, a informação está disponível para todo mundo. Qual é o papel da religião, então, nisso? A verdade religiosa é absoluta, mas o nosso entendimento é relativo, é gradual. Então, ela é bem diferente, talvez, o direito, ele é uma ciência, pelo pouco você é da área, deve saber bem, melhor do que eu, ele não é considerado uma ciência exata como é a engenharia, né? Eu sou um engenheiro, para o engenheiro, 1 mais 1 é igual a 2, os mais puristas podem dizer que é uma coisa numa curva tendendo a tanto e assim por diante, e criar fórmulas matemáticas para ver. Mas já o direito não, o direito é interpretação, né? Se não tivesse interpretação, não teriam tantos tribunais em vários níveis e tantos juízes com cabeças diferentes. Demais. Não é? Tribunais demais. Tribunais demais. Mas o conceito religioso é absoluto. Nosso entendimento que é relativo. E gradativamente ele vai sendo aberto pelas manifestações de Deus que trazem esse entendimento de acordo com a nossa capacidade e visão no momento atual. Valhalla fala que esse é o momento da maturidade da humanidade. Tem várias coisas em detalhes nos escritos Bahá'ís, né? Que se antes tinham sido reveladas 2 letras da sabedoria, agora foram reveladas as outras 25 do alfabeto, que não é o alfabeto total. O conhecimento agora se tornou disponível para todo mundo. Nós temos um percentual muito pequeno ainda das epístolas de Bahá'u'lláh, de seu filho Abdu'l-Bahá, e mesmo textos do Guardião, que estão publicados, e os primeiros, inclusive, traduzidos e disponíveis. Porque, gradativamente, isso está sendo feito, de acordo com a nossa capacidade também de compreensão, absorção e execução. Então, o que eu diria é nós temos que entrar no processo de aprendizagem. Tornar 7 bilhões de habitantes desse planeta protagonistas. Meu Deus! Nós estamos começando com 6 milhões de Bahá'ís. Já é um senhor desafio.
No processo de instituto, nós não chegamos ainda no primeiro milhão envolvido em detalhe em tudo, né? Estamos fazendo todo esse primeiro milhão, está chegando agora. Passando o primeiro livro, que é uma sequência de livros, tem o processo desenvolvido, vai demorar alguns anos. Mas, de novo, nós temos que valorizar o processo. Não existe uma atividade isolada, não existe uma bala de prata, né, em português, fala assim, que vai matar o leão e vai resolver todos os problemas. Então, nós temos que trabalhar nesse processo. Espero ter colaborado de alguma forma. Tem uma curiosidade aqui da Vanessa de saber se o slide do Círculo Bahá'í tem em inglês. Tenho sim, sim. A Vanessa me passar depois o e-mail dela. Eu não sei se está atualizado até essa quinta época. Eu lembro que até a quarta eu já vi em inglês. Na verdade, eu me baseei naquele para montar o português. Você ia fazer uma pergunta, Guide? Não. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Ele quer saber como responder quando outra pessoa acredita que a fé Bahá'í é uma utopia inofensiva. É porque ele ainda não entendeu o que é a fé Bahá'í. Tem que começar do início. Ele tem que começar do início. Acho que o que tem que fazer com ele, ou com ela, ou com todos nós, nem nós ainda entendemos exatamente tudo que está dentro da fé Bahá'í. Veja esse texto do Guardião, que pelo menos temos que viver 100 anos, numa das cartas magnas da fé, que é a Última Vontade do Testamento, para entender o que está lá dentro. Uma coisa que me impressionou, eu não sei quantos amigos aqui sabem, a Casa Universal de Justiça foi eleita pela primeira vez, como naquela foto que eu lhes mostrei, em 1956. Desculpa, 1963, por 56 Assembleias Nacionais. E ela se reuniu pela primeira vez, os 9 membros não tiveram tempo de se reunir em Haifa. Eles foram se reunir em Londres, na sede nacional Bahá'í em Londres, e aí se conheceram, tiveram a primeira reunião deles, e disse que várias mãos da causa estavam presentes. Mãos da causa são aqueles Bahá'ís que tinham levado a causa até o momento da eleição. E quando a Casa de Justiça desceu, vamos dizer, do salão de reunião para encontrar com os membros embaixo, uma das mãos da causa conta essa história, que perguntou qual foi a primeira decisão deles. A primeira decisão deles foi não ter presidente, não ter coordenador. Não ter uma pessoa que fosse o líder da casa. Lembra que o órgão anterior, quem conhece a história da fé, tem um grupo chamado Conselho Internacional Bahá'í, que foi feito em preparação para a eleição. Lá teve um presidente, que inclusive se deixou levar por esse título. O presidente é para presidir, para servir, não é presidir para conduzir. Mas porque o presidente, o coordenador eterno da Casa de Justiça, seria o guardião da causa. Exatamente. E não tinha mais guardião. Mas a decisão deles foi não ter. O que isso gerou de implicações futuras? Gerou a criação de um órgão que não tem individualidade. Não tem o destaque de dizer esse é o líder, esse é o chefe. Ele gerou um padrão de comportamento de instituição que nunca na história da humanidade teve. Então, quem fala, voltando ao ponto do Carlos, que é uma utopia, é porque ainda não conhece os poderes latentes dentro da revelação de Baha'u'lláh. E a pessoa só vai conhecer se ela pegar as ideias dela, guardar. Tinha alguns amigos aqui que conheceram um Bahá'í antigo chamado Rang Valtetz, que usava esse exemplo para o espiritismo, porque ele também vinha de origem espírita. Dizia, pega todas as ideias que você tem sobre reencarnação, mas pega essas ideias sobre utopia, ou todas as ideias, guarda num saquinho, guarda no teu coração de um lado. E abre teus ouvidos, abre teu coração para ouvir o que Baha'u'lláh trouxe. Se você não gostar, se você achar que não é, depois abre aquele saquinho de volta. Mas, enquanto isso, você tem que vir sem nenhum viés de ideia preconcebida ou alguma coisa para tocar. Então, a utopia tem disso. A utopia, o cara acha que ele vai resolver. Eu acho que mais utópico é aquele que promete hospital para todo mundo,
promete da noite para o dia acabar com a pobreza, promete da noite para o dia fazer qualquer tipo de milagre, né? Que a gente queira colocar. Isso são utopias. A fé Bahá'í não é, se você vê a história dela. Agora, o processo é lento. O processo demanda sacrifício. O processo demanda paciência, resiliência. Não é um processo automático. Não é o reino de Deus descendo dos céus, não. Esse exemplo é muito fácil, né? De poder fazer paralelo. Querido Vilmar comenta: estive lendo esta semana que alguns pensadores acreditam que vivemos um momento decisivo da história humana, que chama de dobradiça da história. Considera que o grande avanço da humanidade nos últimos 2 séculos pode afetar a nossa geração e dos nossos sucessores, correndo sério risco de autoaniquilação. Por isso surgiu o que chama de altruísmo eficaz, um movimento que o propósito de aplicar a razão e as evidências em prol do bem comum. Podemos dizer, então, que há uma força de integração surgindo? Eu acho que nós lemos mesmo no jornal e artigo. Eu li esse artigo também, uma parte dele, pelo menos, estava no UOL, né? O grande drama desse artigo e outros que entram com essa história de altruísmo e independência é uma visão pessoal e materialista. Ele não consideram, essas pessoas que avaliam a história, isso vem talvez do período do iluminismo para frente, que começaram a rejeitar a religião, ele não considera o poder da religião de fazer a transformação. O poder da religião ser unificador. Hoje em dia, a religião, na verdade, é o contrário, né? Vejam os atentados, vejam as outras coisas que vêm da ignorância religiosa. E o povo está se afastando da religião. Então, esse era um movimento esperado. Baha'u'lláh tinha falado que isso iria acontecer, que as pessoas iriam negar a religião e dizer: essa religião eu não acredito. Nós também não acreditamos. Isso não é religião. Religião, o objetivo é unir os homens e uni-los a Deus, né? Então, eu acho que nós estamos na dobradiça da história, a humanidade percebe que isso está acontecendo, mas não percebe a origem e a oportunidade que está atrás disso. Por quê? Porque, de novo, ela também está com aquele saquinho cheio dela, preenchendo o seu coração com ideias pessoais, egoístas, e a história de dizer: a minha verdade é a verdade. E, infelizmente, as redes sociais fazem a minha verdade parecer cada vez mais verdade, porque elas me isolam dentro de, como se fala assim, de abóbadas, né? Que eu não ouço tudo que está por fora. Eu me fecho dentro de Redoma. Redomas. Obrigado, Marcos. Redoma. Eu estava atrás dessa palavra. Redoma. O Marco parece que colocou aqui já o texto em inglês aí. Já facilitou minha vida. Está aí, Vanessa, para você. Tem aqui um comentário da Vanessa, uma citação, na verdade, de Baha'u'lláh. Esta revelação está dotada de um tal poder que atuará como imã para todas as nações e famílias da Terra. Se alguém parasse para meditar atentamente, reconheceria que não há, nem pode haver, lugar para onde se possa fugir. Eu vi que tem um comentário também de dobradiça fazendo referência ao Bab, né? Como você estava falando. Também é, né? Porque o Bab tem esse conceito de ser o final daquela era anterior e a idade dessa era Bahá'í. A humanidade sabe que algo está acontecendo, né? Mas não consegue entender a origem. E o Guardião, naquele livro dele chamado Dia Prometido Chegou, ele faz uma comparação poética, né? Muito bonita no início. Ele fala dessa tempestade de inédita violência que está varrendo o mundo. E parece que cada dia ela está aumentando mais a intensidade dela. E tem que varrer mesmo. Tem que varrer para poder construir um novo mundo. Então é isso. Se tiver mais alguém que gostaria de contribuir ou de fazer alguma pergunta, o que estava aqui no chat já foi. Posso fazer a pergunta falada? Porque escrever pode demorar. Pode. Sim, o que eu penso é
você falou da polarização, né? E nesses movimentos de polarização, desses ativistas, sempre existem líderes que puxam esses movimentos. Eu acho que uma maneira da gente poder ensinar mais a fé e efetiva é chegar aos líderes e apresentar para eles, porque na hora que eles aceitam essa ideia, eles conseguem puxar mais gente usando a capacidade de liderança que eles têm, né? E usar da criatividade, de como a gente pode, dentro dessa pandemia, começar a conversar com essas pessoas. Um exemplo que eu tive aqui no Canadá é de levar, saiu uns livros de 5 autores australianos sobre pequenas histórias sobre os Little Champions of Justice, pequenos heróis da justiça. E esses livros contam histórias reais de pessoas que foram, uma delas é Tahirê, e explicando justamente o conceito desse novo herói, né, para crianças de 6 a 10 anos, que o herói, ele precisa ser corajoso, ele precisa ser forte, mas ele também pode ser bondoso, ele pode ser caridoso, ele pode ser gentil, né? Então, assim, é uma forma da gente chegar com esse conceito para professores, levar esse tipo de leitura para, né, as escolas. Então, aqui, por exemplo, eu tive uma ideia, falar, vou pegar esses livros e vou tentar montar alguma coisa, que é uma reunião que existe aqui no Canadá, um departamento, que todas as escolas são públicas, né, públicas ou católicas, mas tudo faz parte de um grande departamento que cuida disso. E dentro desse departamento tem alguém que está lutando para implantar um programa de ética, de conduta, de virtudes, mas eles ainda não encontraram, né? Eles estão falhando em todos. E o pior que está acontecendo aqui é que, por exemplo, o bullying, o preconceito, antes a gente esperava dos mais velhos com os mais novos. E isso está acontecendo dentro da sala de aula com alunos da mesma idade. Então, assim, essas histórias, esse novo herói, ele tem que começar a aparecer, né? E é uma forma também dos barrais mostrarem quem são, conversando com essas lideranças e aos poucos, né? Adquirindo a confiança, estreitando os laços para começar a mostrar aí o programa maravilhoso dos pré-jovens, né? As aulas para crianças, aulas barrais para criança, e criar elos com a comunidade, né? Então, assim, só Perfeito, colocar. Vanessa. Eu acho que nós temos que procurar pessoas de capacidade, eu não ficaria só na pessoa da liderança. Às vezes, ao redor da liderança, você tem outras pessoas de capacidade que são as que fazem a influência real. O líder, na verdade, às vezes ele tem aquela... Você vai ter líderes muito bons, tá certo? Eu não estou generalizando ninguém, mas eu estou dizendo, a gente às vezes quer focar um ou dois que acha que é aquele caminho mais curto, né? É o atalho que vai resolver e poder tocar. Mas às vezes ao redor dele tem gente boa e o caminho que você está seguindo é perfeito. Levar exemplos. E o programa de empoderamento de pré-jovens que a Fé Bahá'í tem é um programa único de novo, mas é um programa que demanda tempo e paciência. E tem que valorizar o lado espiritual dele. Então, à medida que você valoriza o lado espiritual, as pessoas começam a sentir que tem algo diferente que, com o tempo, vão poder realizar. Eu tenho uma irmã que, junto com o marido, tem uma atividade voltada a desenvolvimento para adolescentes e jovens, né? Talvez alguns de vocês ouviram falar, que é o projeto Arvorar, e eles se envolveram com, mais recentemente, incentivei eles para entrar dentro do ambiente empresarial também. E foi um sucesso, porque as pessoas começaram a identificar valores similares, dizer, eu quero contribuir com tal atividade, minha fundação quer fazer isso, quer fazer aquilo para tocar. Então, mas nós temos que valorizar processos, não uma atividade isolada. Mas é bom, perfeito. Continue nesse caminho. Muito bom.
fazer uma pergunta. A Rochelle está até aqui. A gente tem já em português, lançado pela editora, alguns desses exemplares dos heróis da história, não temos, Rochelle? Não sei se ela está ouvindo a gente. Se alguém souber responder. Os Acendedores de Vela, tem vários livretos que foram feitos dentro do programa de pré-jovens, tem história de Tarrerê. Mas a gente acha que para criança mesmo, nessa mesma proposta que a Vanessa acabou de citar, né, dos livros australianos, eu acho que a gente tem já, eu acho que uns 4 heróis da nossa história com essa roupagem, né, para criança mesmo, exatamente para substituir os heróis Marvel e tudo mais, né, da família aí. Falsos heróis. Falsos heróis. Acho que ela talvez esteja lá com a Alice. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Estamos chegando ao final desse momento maravilhoso. Muito bom, muito obrigada. Então, já, amigos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Palmas é para vocês, né? Palmas é para a Fé Bahá'í como um todo, por ter nos permitido estarmos juntos. Eu acho que a pandemia não vai nos ajudar a criar comunidade via lives desse tipo, mas vai nos ajudar a identificar gente para que depois, quando a gente tiver essa liberdade, como a Dona Gui estava falando no início, Chapecó, em outros lugares, a gente possa depois trabalhar em cima deles e fazer com que os outros em cima deles, quer dizer, junto com eles, né? E a gente possa realmente construir esse reino de Deus. O trabalho de construção é um trabalho que vai demorar muitos anos e nós precisamos de muita gente junto. Então, obrigado novamente. Uma boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos. Podem abrir os seus microfones para despedir, para dar o tchau. Tchau, muito obrigada. Muito obrigado, Foda. Foi ótimo. Obrigado. Muito boa, Tia. Opa, estava aí meus netos também, ó. Tchau, tchau. Muito bom. Isso aí, ó. Agora família prestigiando. Boa noite a todos. Boa noite a todos, Muito gente. bom. Boa noite. Boa noite. Obrigada, foi ótimo. Tchau, tchau. Parabéns. Claro.